Hoje, qualquer pessoa pode criar um Instagram, postar alguns vídeos de alguns cães obedecendo e começar a se apresentar como um adestrador. O problema é que isso não significa que a pessoa realmente estudou o comportamento canino para atuar na área. E escolher o profissional errado pode ter suas consequências, como atrasar o desenvolvimento do seu cão, piorar o comportamento dele e comprometer o bem-estar do seu cachorro. Então, antes de contratar qualquer adestrador, eu recomendo que você assista o vídeo até o final. Se você quer aprender a escolher um bom adestrador e não gastar o seu dinheiro com uma pessoa que não está realmente qualificada para oferecer esse serviço, vem comigo que eu te mostro. Olá, meu nome é Ana Paula, sou adestradora de cães e no vídeo de hoje você vai aprender a selecionar um profissional qualificado para te trazer resultados e não ainda mais problemas. Se você está procurando um adestrador, provavelmente você está passando por alguma dificuldade, por algum problema com o seu cão. Talvez ele puxe na guia, lata excessivamente, faça suas necessidades fora do lugar, ou talvez tenha algum comportamento que você ainda não conseguiu resolver. E nesse momento é normal procurar a ajuda de um profissional e totalmente necessário. O problema é que muita gente não sabe como avaliar quem realmente estudou para executar essa função e quem viu alguns vídeos na internet e já começou a se autotitular como um profissional da área. E é justamente isso que eu quero te ensinar. Eu trabalho com adestramento há mais de 8 anos, sou formada pela Escola Equilíbrio dos Reforços e meu trabalho é esse: ajudar famílias a entenderem os seus cães e construírem uma convivência equilibrada através do treinamento baseado na psicologia do comportamento. E hoje eu quero te mostrar exatamente como eu faria para selecionar um profissional se fosse para treinar o meu cachorro. Mas afinal, por que é tão difícil escolher um bom adestrador hoje? Antes de eu te mostrar os sinais que você precisa observar antes de contratar um adestrador, você precisa entender uma coisa. Diferente de profissões como medicina, direito ou até mesmo medicina veterinária, o adestramento hoje ele não possui uma regulamentação profissional. Isso significa que não existe um órgão responsável para determinar quem pode ou quem não pode atuar como um adestrador. Isso tem um lado bom e também tem um lado ruim. O lado bom é que existem excelentes profissionais que estudam durante anos, buscam especializações, fazem cursos e estão sempre se atualizando. Mas também tem aquelas pessoas que viram alguns vídeos na internet e já se autotitularam um adestrador, não fizeram nenhuma especialização na área. E o problema é que quem está procurando por ajuda, está precisando de ajuda, essas duas pessoas podem parecer iguais. E é justamente por isso que você precisa aprender a fazer as perguntas certas antes de contratar qualquer pessoa para treinar o seu cachorro. Então vamos começar pelas perguntas que eu faria antes de contratar um adestrador. A primeira delas é muito simples. Eu perguntaria aonde ele estudou. Um profissional sério, eu garanto para vocês que ele não vai se sentir ofendido com a pergunta, porque a gente sente orgulho da onde a gente veio, com quem a gente estudou, em qual escola a gente se formou. Então é muito prazeroso poder mostrar para o cliente que eu realmente busquei conhecimento, que eu realmente me formei, me preparei para estar atendendo aquele cão. E junto dessa pergunta, você pode perguntar para ele quais cursos ele fez. Curso de agressividade, de sofrimento por separação, de proteção, de faro. E uma dica que eu dou para vocês preciosa é para que vocês peçam para esse profissional a comprovação com os certificados. O certificado por si só não garante que ele seja um excelente profissional, mas ele mostra que aquela pessoa buscou por uma formação e investiu tempo estudando para aquela profissão. Inclusive, eu vou deixar aqui na tela alguns dos certificados que eu tenho de formação da Escola Equilíbrio dos Reforços, que é a escola da qual eu fiz para me formar e atuar na área como adestradora. Uma outra pergunta que pode te ajudar muito, pouquíssimas pessoas fazem, é quais recomendações de estudo, de livros, de vídeos, de até outros profissionais que esse profissional tem para te orientar para que você possa aprender sobre adestramento canino. Um profissional que realmente estudou, ele normalmente vai saber indicar outros adestradores qualificados e também alguns livros para que você, tutor, possa se aprofundar no assunto. E é claro que eu não posso deixar de te indicar um livro aqui, o livro de Nhan do Bar, Antes de Ter o Seu Cachorro. E tem a sequência ainda desse livro, que é Depois de Ter Esse Cachorro. Mesmo que você não queira se profissionalizar na área, os livros te trarão uma boa base para que você entenda sobre o assunto e possa avaliar se essa pessoa realmente é qualificada para o serviço que você precisa. Porque afinal, o conhecimento protege. Quanto mais você conhecer, ter uma base de comportamento canino, menor a sua chance de cair na conversa de alguém que fala bonito, mas não tem fundamento. Agora eu quero falar com vocês uma coisa muito séria. Existe um erro que praticamente todas as pessoas cometem. Muitas pessoas escolhem adestradores
adestradores profissionais com base no Instagram bonito, com base nos vídeos virais, na quantidade de seguidores e curtida que aquela pessoa tem. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Ter um Instagram bonito não faz de ninguém um bom adestrador, mas ter poucos seguidores também não faz ninguém ser um mau adestrador. O problema é quando essa decisão é tomada apenas com base na popularidade dessa pessoa. Hoje um vídeo pode viralizar porque foi bem editado, tem um título chamativo ou simplesmente porque o algoritmo gostou, mas isso não é comprovação de conhecimento. E essa é uma frase do vídeo que eu gostaria que você se lembrasse. Seguidor não é certificado. Então, na hora de você escolher um profissional para cuidar do comportamento do seu cachorro, lembre-se de procurar saber o que ele estudou, quais referências ele utiliza, como ele trabalha e, principalmente, se ele consegue explicar aquilo que ele faz. Só que quando ele for explicar o que ele faz e por que ele faz daquela forma, você também precisa entender um pouco para saber se o que ele está falando faz sentido ou não. Se não é um leigo recebendo a informação de outro leigo, sem saber se aquilo é verdade. E aí entra uma pergunta que eu considero ainda mais importante. Como o cachorro aprende? Peça para que ele te explique como funciona o aprendizado do cão. Pode parecer uma pergunta simples, mas entender isso vai te ajudar a identificar quando um profissional realmente entende e domina sobre o assunto ou é apenas uma pessoa que repete frases prontas. E é exatamente isso que eu quero te explicar agora. Muita gente acredita que o adestramento é um conjunto de técnicas explicadas por vários profissionais. Mas, na realidade, o adestramento não nasceu da opinião de um adestrador. Ele nasceu dos estudos de aprendizagem e comportamento. Grande parte do que a gente conhece hoje sobre aprendizagem, sobre condicionamento e comportamento animal, tem com base na psicologia e principalmente com base num psicólogo. Eu vou ler o nome dele aqui para vocês. Bruce Frederick Skinner, mais conhecido como Skinner, um dos principais pesquisadores sobre behaviorismo. Para quem não sabe o que é behaviorismo, o behaviorismo estuda como os comportamentos são aprendidos e modificados através das consequências que eles produzem. Em outras palavras, um comportamento que a gente deseja, ele tende a diminuir ou aumentar dependendo da consequência sobre o comportamento. É exatamente dessa base científica que existem os conceitos de punições e reforço dentro do adestramento. Não é uma técnica inventada por um influenciador, não é uma técnica inventada por um adestrador e não é um método criado por alguém na internet. É psicologia do comportamento aplicada, baseada na aprendizagem dos animais. E esse mínimo detalhe muda completamente a forma como você escolhe um adestrador. Mínimo detalhe. Porque quando chega alguém que fala para a pessoa, eu criei o meu método de adestramento, a pergunta que eu faço, baseado em quê? Porque a forma como os cães aprendem, ela nunca mudou. Assim como a forma que nós, seres humanos, aprendemos, nunca mudou. O que muda é a maneira como cada profissional organiza esses conhecimentos e coloca em prática. E aí é justamente aí que começa uma das maiores confusões dentro do adestramento. E antes de eu te falar um pouco sobre positivismo, sobre punição, sobre tipos de adestramentos que a gente tem por aí, eu vou convidar você para curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Eu acredito que se você está aqui acompanhando é porque o conteúdo está sendo relevante, eu estou conseguindo entregar um conteúdo que seja de importância para estar tendo a sua atenção aqui. E realmente o tema desse vídeo é um tema muito importante. Eu tomei muito cuidado para criar esse vídeo, tive muita atenção para trazer as informações corretas para vocês. Então eu peço para que vocês contribuam com o canal. E antes de eu começar a falar sobre positivismo, adestramento tradicional ou qualquer outra metodologia, eu preciso deixar uma coisa clara para vocês. E preciso que vocês prestem muita atenção, por favor. Existe uma confusão que faz parecer que alguns profissionais estão certos e que outros profissionais estão errados. Quando, na verdade, é porque as pessoas não entendem o significado daquelas palavras dentro da base do estudo do comportamento da psicologia. Acredito eu que se você está buscando sobre adestramento, talvez você já tenha escutado sobre reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa. E aí, quando você ouve a palavra positivo, provavelmente você assimila algo bom. E quando você ouve a palavra negativo, provavelmente você pensa em algo ruim. Só que dentro da psicologia do comportamento, essas palavras não têm esse significado. Positivo, se vocês forem ver, a gente representa como um R mais reforço positivo ou P
mais, punição positiva. Esse mais, ele representa adição, adicionar algo. Não significa que seja algo bom. Então, ele não tem significado de mais. O positivo, mais, não é bom ou ruim. Ele só significa que está sendo adicionado a alguma coisa. E quando tem o sinal negativo, é de subtrair, retirar. Não significa que é algo ruim ou bom, porque nesse caso eu poderia estar retirando algo bom que o cão gosta ou algo ruim que o cão não gosta. Não deixa de ser um negativo. Então precisa ficar claro isso na cabeça de vocês. Positivo e negativo não significa bom ou ruim, significa adicionar e retirar. Ponto. Agora tudo vai ficar mais claro para que vocês possam entender. Se eu adiciono alguma coisa para aumentar a frequência do comportamento que eu desejo, isso é um reforço positivo, porque eu estou adicionando alguma coisa que seja interessante ou gratificante o suficiente para o cão naquele momento, para que ele tenda a repetir aquele comportamento mais vezes. Agora, se eu retiro, se eu subtraio alguma coisa para aumentar a frequência do comportamento que eu desejo do cão, isso é um reforço negativo, ou seja, não foi bom nem ruim, só significa que eu retirei alguma coisa ali naquele momento do cão que tende a fazer com que ele aumente a frequência do comportamento que eu desejo. Entendemos o que é reforço positivo e o que é reforço negativo? Se ficar dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou esclarecer para vocês. Agora vamos entender a punição. Se eu adiciono alguma coisa para diminuir a frequência do comportamento indesejado, isso é uma punição positiva. Eu adicionei alguma coisa que tende a fazer com que o cão diminua a frequência do comportamento que eu não desejo. Agora, se eu retiro alguma coisa para diminuir a frequência do comportamento indesejado, estou subtraindo alguma coisa, isso é uma punição negativa. Percebe que eu nem utilizei exemplos para vocês durante a explicação de coleira, de petisco ou qualquer equipamento? Porque esses conceitos da psicologia, eles vêm muito antes das ferramentas que vão ser utilizadas no treinamento. Eles explicam como a aprendizagem funciona. E é justamente por isso que eu falei lá no começo do vídeo que o adestramento tem com base na psicologia do comportamento. Porque essas 4 contingências que foram citadas aqui agora, elas fazem parte do estudo de aprendizagem e do comportamento humano também. Aliás, se você quer entender mais sobre as contingências de reforçamento, sobre punição, sobre gratificante, sobre aversivos, de uma forma simples, comenta aqui embaixo, porque esse tema merece um vídeo sozinho para falar sobre isso, porque é muito profundo o conhecimento. E se você está gostando de aprender, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês estão entendendo a explicação, porque para mim, gente, hoje já é um assunto mais fácil, mas quando a gente vem de primeiro momento, não é tão fácil. É psicologia do comportamento. Ele é um assunto desafiador mesmo. Então você, tutor, precisa entender esse básico, não precisa virar um super profissional na área, psicólogo, ficar estudando aí Skinner, behaviorismo e tudo mais, mas a base, pelo menos o conceito, você precisa entender. E agora que eu já expliquei para vocês sobre as contingências de reforçamento, que é o reforço positivo, punição positiva e assim vai, tudo que a gente citou aqui, a gente volta para aquela pergunta: por que existem métodos de adestramento? Por que existem adestradores que se dizem positivistas, adestradores que se dizem dominantes, que trabalham na linha da dominância, ou os punitivos, ou aqueles que criaram o próprio método? O que realmente muda entre essas abordagens? O que muda é a forma como cada profissional escolhe aplicar esses princípios dentro do treinamento. Alguns profissionais praticam apenas o reforço positivo, outros trabalham em todas as contingências. Existem aqueles que criam nomes para organizar a forma como trabalham. Mas isso não significa que ele descobriu uma nova forma de treinar o cachorro, que a maneira como o cão aprende continua sendo a mesma. O que muda é a estratégia utilizada pelo profissional, e é exatamente por isso que eu sempre digo: não escolha um adestrador pelo nome do método, escolha pela capacidade que ele tem de explicar por que ele faz aquilo que ele faz. Um bom profissional consegue justificar cada técnica que ele utiliza, não porque alguém ensinou, mas porque ele sabe exatamente qual comportamento ele quer modificar. E aí isso nos leva para um próximo ponto: quais as verdadeiras bandeiras vermelhas que fazem eu levantar uma preocupação quando eu vejo alguém oferecendo um serviço de adestramento? Bom, até aqui eu já te ensinei como avaliar a formação e o conhecimento de um bom profissional.
profissional. Mas existem alguns sinais que aparecem logo no primeiro contato e acendem um alerta para mim. O primeiro sinal é quando um profissional diz que vai em tantos dias resolver o seu problema. Quando ele te dá um prazo determinado, fechado, para dizer que vai resolver aquilo, pode ter certeza que seu cão vai ficar treinado em 15 dias. Se eu fosse você, eu desconfiaria. Inclusive, eu já tenho um vídeo no canal que eu falo exatamente sobre isso. O título do vídeo é Aprenda a treinar o seu cão em 7 dias. Uma coisa assim, eu vou deixar ele aqui no card para vocês verem sobre esse assunto e poderem se aprofundar um pouco mais. Mas entenda uma coisa, cachorro não é receita de bolo. Cada cachorro aprende num ritmo diferente. Alguns evoluem muito rápido, outros vão precisar de mais tempo. Se o cachorro tem trauma, se o cachorro tem medo, se o cachorro vem com algum problema de saúde, enfim, são diversas coisas que podem influenciar nesse processo de aprendizado do cão. Então não dá para determinar um tempo específico de aprendizado. Eu posso dizer para você que eu tenho resultados em X aulas. Em 10 aulas eu já consegui resolver um problema de educação sanitária. Em 10 aulas, um cachorro delinquente que agredia todo mundo na família, eu consegui ter um resultado dele conseguir ficar com a família. Ok? Verdade, muitos adestradores conseguem, mas tem uma série de coisas que vão influenciar, principalmente se a família vai colocar em prática as orientações que esse adestrador está passando. Então, não tem como eu te prometer que em tanto tempo ele vai ficar bom. Tenho como te dizer os meus históricos de adestramento, de aulas que eu já dei e os resultados que eu já tive em quanto tempo. Mas não significa que isso vai acontecer com o seu cão. O segundo sinal que você tem que ter muita atenção é quando o profissional não faz nenhuma pergunta sobre o seu cachorro ou sobre vocês. Ele não perguntou a rotina de vocês, não perguntou quais os comportamentos indesejados que vocês gostariam de corrigir, se vocês têm alguma base de conhecimento sobre adestramento, não investiga se o cão já teve traumas, não sabe a rotina que vocês têm com esses cães ou com esse cão, o tempo que você tem para investir de aprendizado com o cão, que você vai conseguir colocar em prática as orientações. Se ele não te faz nenhuma dessas perguntas, não investiga nada sobre você e seu cão e já sai te mandando pacote, contrato, o que for lá para fazer o treinamento, saiba que ele nem analisou o seu cachorro. Ele nem sabe o que vai precisar trabalhar com esse cachorro para te vender um pacote. Então, para mim, é regra que um adestrador faça de primeiro contato uma consultoria, seja ela online ou presencial, onde ele avalie toda a sua rotina, a rotina do cão, o que vocês entendem sobre cães, o que vocês estão fazendo de certo, o que vocês estão fazendo de errado, que vai precisar corrigir, qual o histórico desse cão, se o cão é castrado, se tem outros cães na casa, enfim, precisa fazer uma avaliação para poder te passar um plano de trabalho que atenda às necessidades do cão e às queixas de comportamento que você tem perante o cão. Saiba que sem uma boa avaliação não existe um bom treinamento. E agora a gente vai para o terceiro sinal e último, que eu considero um dos mais importantes. E antes de eu te contar, é claro que eu vou me pedir para você curtir o vídeo. Se você ainda não curtiu e você está até aqui, poxa, vamos contribuir com o canal para que a gente possa espalhar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa proteger os nossos cãezinhos, selecionar bons profissionais, ter bons resultados, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida com os nossos cães e ofereça principalmente uma melhor qualidade de vida para eles. Eu espero que você curta, se inscreva no canal para que a gente possa se encontrar aqui com mais conteúdos. O terceiro sinal, eu até já comentei ele aqui para vocês e dei um spoiler durante o vídeo, que é quando aquele profissional não sabe explicar o que ele está fazendo e por que ele está fazendo aquilo. Se você perguntar por que ele utiliza determinada técnica, por que ele está fazendo aquilo com o seu cachorro, e as respostas forem: porque eu faço assim, esse é o meu treinamento, sempre funciona, eu tenho resultado desse jeito, ou confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo, eu acenderia um alerta. Um bom adestrador consegue explicar o que ele está fazendo e com base no que ele está fazendo aqui. Ele entende o comportamento que ele está modificando e não apenas fica repetindo coisas que ele ouviu na internet. Além dele entender, ele é um professor, tutor, seu professor. Ele não é só adestrador do seu cachorro. Ele é adestrador de você, dono do cachorro, que precisa aprender sobre adestramento para lidar com o seu cão a partir dali. Não adianta você entregar na mão do adestrador e achar que ele vai fazer milagre. Porque o adestrador bom vai chegar, vai treinar o seu cachorro vai obedecer, vai aprender. Vai obedecer ele, tá?
Porque aí na hora que você for pegar para fazer, você não aprendeu, você não fez as técnicas, ele não te explicou absolutamente nada, você não sabe lidar com o seu cão. Então, um bom adestrador, ele explica tudo o que ele está fazendo. Eu acho que meus clientes até às vezes cansam de ouvir o quanto que eu estou falando durante a aula, o quanto que eu repito 1 milhão de vezes do porquê que eu estou fazendo aquele exercício, do porquê que ele precisa aprender a fazer aquele exercício com o cachorro dele, do porquê que o exercício começa daquele jeito, vai para outra fase de treinamento, depois vai para outra. A gente tem que explicar. Porque você, tutor, precisa entender o que está sendo feito, até para que você possa replicar isso no dia a dia com o seu cão. E para mim, talvez essa seja a maior diferença de alguém que estudou e alguém que aprendeu algumas técnicas na internet. Olha, se eu pudesse resumir todo esse vídeo em uma única frase, seria exatamente essa. Não escolha um adestrador pelo que ele mostra na internet. Escolha pelo conhecimento que ele demonstra quando conversa com você. E se você chegou até aqui, deixa essa frase nos comentários para que eu possa saber que você assistiu o vídeo até o final, que eu pude contribuir com conhecimentos, que você gostou do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou trazer outros vídeos respondendo. Sempre respondo todos os comentários. Vou lembrar você de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que toda semana eu posto conteúdo aqui para contribuir com os tutores, para que eles possam aprender e poder melhorar a qualidade de vida com os seus cães. O meu objetivo aqui é ajudar cada vez mais tutores a entender melhor os seus cães e construir uma convivência mais equilibrada e oferecer uma melhor qualidade de vida para os cães. E se você está passando por alguma dificuldade com o seu cão, se você está precisando da ajuda de algum profissional e gostou de me acompanhar, gostou da minha forma de trabalho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu link de contato, onde tem o meu cartão digital com todas as minhas redes sociais para você acompanhar todos os conteúdos, o meu WhatsApp, onde entra em contato com a minha equipe. Vou deixar também um QR Code aqui em cima, que é só você escanear e já vai abrir essa página com todas as informações. E saiba que eu estou aqui para poder ajudar vocês, tutores. Contem comigo. Eu espero que vocês possam oferecer uma qualidade de vida melhor para os cãezinhos de vocês. E agora, com esse conhecimento, com esse conteúdo que eu trouxe para vocês, vocês estão mais preparados para poder ter o cuidado necessário para selecionar um bom profissional. Eu espero que vocês encontrem um profissional qualificado para resolver o problema de vocês, para ajudar a resolver o problema de vocês, porque também depende de vocês, tutores, tá? E se vocês quiserem me ajuda, eu estou à disposição. É só clicar aqui no link ou escanear o QR Code. E agradeço imensamente por você que ficou até o final desse vídeo. Fico muito feliz que você tenha gostado e ficado comigo até aqui e espero encontrá-lo no próximo vídeo. Tchau!